Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. Paulo, Efésios 4:32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, um transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Quem poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos? Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreces os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentar seduzir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, conduz o anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que no posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso vida. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite. Muita paz a todos. Então, nós paramos a semana passada, nessa última mensagem, que diz o seguinte: antigamente tinha as indulgências, que a pessoa só precisava pagar, mas hoje nem pagar precisa. É só ir lá e ficará tudo bem, mesmo se não tem dinheiro. É assim que se faz hoje em dia com as casas espíritas. É essa grande divulgação que a gente encontra das pessoas que vivem no meio social, a levar para os necessitados aquilo que eles acham que é caridade. É só ir lá. Vai lá que eles resolvem o teu problema. E é muito interessante essa linguagem comparativa que ele faz, quando diz que antes nós tínhamos as indulgências para ser limpados. A gente traz isso do catolicismo. Mais uma deturpação do cristianismo. Você cometia seus erros, no final de semana pagava as suas indulgências, e você se considerava são, sem comprometimento nenhum. Começava a semana, fazia todos os erros novamente, ia nos finais de semana para a sua igreja, se confessava, fazia a paga das suas indulgências, e ficava tudo bem. Na semana seguinte, começava a cometer os mesmos erros. Era assim que acontecia. Será que tem diferença hoje? Que cada um pare e pense. Quantas vezes a gente não fica cometendo os mesmos erros, sabendo que estamos errados, continuamos fazendo errado. Chegamos na casa espírita no tempo religioso, olhamos a instrução do Evangelho, reconhecemos nossas deficiências, dizemos para nós mesmos: a partir de agora não farei mais. Na semana seguinte, está cometendo o mesmo erro. Quantas vezes nos falta a paciência de algo que a gente precisava ter? E a gente promete que dessa vez vai ter mais paciência. Quantas vezes nos falta coragem para colocar em prática aquilo que a gente sabe que deve fazer? Mas, nos momentos mais importantes, para a gente dar o testemunho, nossa coragem falece. Isso é porque nós trazemos já da nossa ancestralidade, trazemos das nossas encarnações anteriores, essa maneira viciosa de viver. É o impulso,
É algo instintivo em nós, de ter esse comportamento automático. Que a gente criou por momentos de repetições em várias encarnações anteriores, querendo comprar o reino dos céus através de atitudes externas. No entanto, Jesus já falava para a gente, para que a gente não fosse procurar o reino de Deus nem aqui nem acolá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Até hoje, diante das circunstâncias da vida, a gente esquece de trabalhar esse reino de Deus que está dentro de nós. E a gente gostaria de conquistá-lo de fora para dentro. De fora para dentro, a gente só consegue uma coisa: é alívio. Porque a gente consegue dentro da gente, que são as nossas mudanças interiores, vai ser a conquista da paz de espírito, que é o que a gente chama de descanso. Descanso é você conquistar a sua paz interior, sua paz de espírito. Você só vai conquistar a paz interior quando você age com paciência e com coragem. A gente sempre tem alertado para essas duas grandes virtudes que precisam ser constantemente trabalhadas em nós, diante de qualquer circunstância da vida, seja ela prova, expiação ou missão. Precisamos da paciência e da coragem para vencer cada uma delas. Então, que a gente procure dar o exemplo dos trabalhos interiores que precisamos realizar conosco mesmo, porque se você não focar nisso, se você deixar se levar pelo seu automatismo de viver, que já traz de encarnações passadas, a gente vai ficar nesse lenga-lenga, sabe? Vem na reunião, entende a coisa, diz que vai fazer, tudo bem, quando chega na hora do vamos ver, a gente está fazendo tudo diferente, tudo oposto. Porque a gente não é vigilante diante das provas e expiações que a gente precisa trabalhar. É preciso, de nossa parte, mais empenho, mais determinação, mais objetividade, para que a gente não traga esse comportamento instintivo. Porque se você não tem essa percepção de você agir desse jeito, compreenda a espiritualidade inferior que nos acompanha, seja ela com forças não odiosas ou odiosas, ela sabe nosso comportamento instintivo de agir. A maioria desses irmãos que nos acompanham hoje viveram conosco nas encarnações anteriores. São amigos que deixamos para trás e que muitas vezes eles ficaram ainda na ilusão do caminho equivocado, e nós já despertamos alguma coisa para um novo mundo e reencarnamos com esse objetivo de dar um testemunho diferente, sabendo que esses irmãos iriam se aproximar da gente, para que com o nosso testemunho modificado eles também sejam chamados à responsabilidade de mudança. É muito interessante isso, sabe? A gente precisa compreender, e isso é fato, que diante das expiações que a gente está passando, por nós termos a nossa consciência culpada, esse movimento de culpabilidade, nós mesmos atraímos os desafetos dos outros, onde que nós cometemos crime com eles, para que eles venham nos ajudar a ressarcir nossas dívidas e a gente ficar quites diante da lei de Deus com a nossa consciência. Nós mesmos atraímos estes irmãos. Quanto maior a culpabilidade, quanto maior a expiação, maior a força nossa de querer se reharmonizar com Deus.
e nós trazemos eles à nossa presença. Quando a nossa culpabilidade não é tão intensa, são eles que nos procuram, porque são os mais incomodados. Então uma coisa é fato. Não pense você que nós estamos aqui numa encarnação de diversão. Não. Nós estamos numa encarnação de trabalho. Porque foi assim que Jesus nos orientou quando esteve aqui na terra. O Pai trabalha todo dia e eu trabalho também. E trabalho é você realizar tudo que é útil, que vai trazer benefício. Se você foca nessa direção, se você faz esforço de mudanças interior em você, se você vai atrás de coisas edificantes, para que essas mensagens edificantes se tornem na sua consciência um parâmetro de vida nova que você quer praticar, entenda, você não vai passar por dificuldades nenhuma. Porque você vai ter um norte para seguir. Você vai ter uma direção que você está trabalhando nesse rumo. E você tendo rumo, tendo direção, quando as adversidades chegarem, você vai saber o que deve fazer. Mas se você não faz isso, se você não procura trabalhar coisas edificantes, nem se aprimorar numa direção do bem, quando chegar os momentos de dificuldades, você vai se encontrar perdido em si mesmo. E é aí que vai estar a nossa grande dificuldade. Porque você vai querer encontrar uma resposta de algo que você saberia que deveria fazer, mas que você ainda não trabalhou para que você tenha conquistado isso, e ela sirva de norte na sua vida. E não adianta nesse momento você querer que o anjo da guarda venha fazer um milagre, de botar na tua cabeça aquilo que não tem, porque você não trabalhou para conquistar. A gente sempre falou, e a gente escuta isso em toda a doutrina espírita: os espíritos não criam nada em nós, aproveitam o que existe em nós para nos direcionar para aquilo que eles querem nos chamar a atenção. Isso tanto vale para o polo negativo quanto para o polo positivo. Do mesmo jeito que os inferiores aproveitam nossos vícios, paixões que nós temos e projetam em cima desses vícios ideias para que eles se fortaleçam, os espíritos bons, amigos, anjos da guarda, os espíritos familiares, também vão aproveitar das qualidades boas que temos em nossa consciência, para que eles venham potencializar isso e direcionar no caminho do bem nos momentos de dificuldade que a gente esteja passando. Então entenda, as mudanças que nós precisamos realizar são todas dentro de nós e não fora de nós. O que é o oposto do que as pessoas divulgam. Por isso que ele fala isso aqui. Antigamente a gente comprava as indulgências. Eram conquistas todas de fora para dentro. Ninguém se importava em fazer mudanças interiores. Olha quantos irmãos nossos a gente vê sofrendo, querendo encontrar respostas para os seus vazios existenciais, através de remédios, através de situações externas, para que cheguem até elas. Porque elas, por si só, muitas vezes, quando não são indolentes em trabalhar seus trabalhos interiores, elas são revoltadas em não querer que suas crenças mudem. E compreendam uma coisa: a pessoa que não acredita e que não precisa mudar, o sentimento que prevalece nessa criatura é chamado de arrogância. É uma das coisas que você reconhece a arrogância dos outros, é quando eles insistem em não querer nem precisar mudar. Nós estamos aqui e Deus nos convida
para que ocorra a mudança o tempo inteiro em nossa vida. Isso faz parte da lei do progresso. Progredir é isso. É como Paulo nos ensinava. A cada dia eu educar um homem velho, construindo um homem novo. Bom senso e prudência tem aquele que muda e muda para melhor. Arrogância tem aquele que não quer mudar e insiste em não querer mudar. É impressionante isso, porque eu considero uma das maiores loucuras do ser humano. É ele repetir a mesma experiência, sabendo que não é proveitosa, e ele continua fazendo a mesma experiência que não é proveitosa, querendo um resultado diferente. Não existe nada mais irracional do que isso. E, no entanto, são muitos que a gente encontra a vida inteira passando por dor, passando por sofrimento, passando por doença, que são os chamamentos de Deus para as nossas arrogâncias e prepotências, e mesmo assim a pessoa continua sendo arrogante e prepotente sem querer mudar. Quer que as coisas venham de fora para dentro. Eram pessoas que antigamente, em encarnações passadas, queriam conquistar o céu e as benesses do mundo espiritual, comprando as indulgências, como a gente está vendo aqui. É muito triste isso, mas isso tem que ser respeitado. Por quê? Porque a lei de liberdade, é a única lei que a gente não pode fugir nem negar. O tempo inteiro Deus te deu essa lei de liberdade com livre-arbítrio, que você está o tempo inteiro fazendo as escolhas. Mesmo que sejam escolhas equivocadas, você está fazendo. Não tem como você ser um ponto passivo, negativo, sem querer exercitar essa lei de liberdade. As outras leis todas você pode negar. Você pode negar, a lei não é uma de justiça, amor e caridade. Você pode negar tudo que você pode, só que de uma maneira geral. Mas a lei de liberdade, durante todos os instantes da sua vida, teu espírito está fazendo escolhas. Sempre fazendo escolhas. Cada escolha que ele faz é o uso da lei da liberdade. E do mesmo modo que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Ele deu isso para a gente deve respeitar o livre-arbítrio dos outros. Somos convidados a participar desse mundo de ilusão, em que muitas vezes o movimento espírita ele é levado a trabalhar atos exteriores, e é justamente o oposto. A verdadeira casa espírita é aquela que ensina as pessoas a trabalhar qualidades interiores. Quando você vê uma casa espírita estimulando pessoas ou trabalhando conquistas exteriores, entenda, essa casa está sob má influência. Não tem espiritualidade boa sendo cativada por esses trabalhadores dessa casa. A espiritualidade boa até existe, até está presente, mas a lei de liberdade dos trabalhadores espíritas dessa casa estão fazendo opções por caminhos diferentes do caminho da verdade. Está dando para entender um pouco o que eu estou falando, gente? Que o tempo inteiro você está tendo a obrigação de sempre usar a lei de liberdade. Como você está usando, não sei. Você pode usar essa lei no caminho da real liberdade que Deus nos dá, que é da capacidade de você agir de vontade automática e plena, sem qualquer opressão exterior,
desde que respeita as leis. Porque se você não respeitar as leis, você deturpou a liberdade como lei de Deus e escolheu a liberdade humana sua para ser libertino, praticando algo que vai bater de frente com a lei de Deus. Mas sempre estamos usando a lei de liberdade. E isso é importante. E eu acho que cada trabalhador espírita poderia ter sempre isso em mente, de como ele está usando a lei de liberdade. Porque se você usa a lei de liberdade respeitando a lei, você vai estar tendo sempre a direção dessa lei para ser motivo das escolhas que você vai estar fazendo. É assim que a gente tem que entender. Mas como eu posso dizer que eu vou estar respeitando a lei de liberdade de Deus, se eu não estou trabalhando para compreender as leis de Deus que estão gravadas em mim de forma latente, e eu não vou estar trabalhando para trazer isso de forma patente em minha consciência? No dia que você estiver fazendo isso, trazendo as leis de forma latente para forma patente, o teu anjo da guarda e espíritos bons vão ter muitas intuições, projeções de ideias e pensamentos para você. Porque é o que eles mais querem. Essa é a forma melhor que eles encontram de se relacionar conosco. Através do nosso esforço próprio de querer ir em busca de algo melhor, para que esse algo melhor sirva de rumo, de diretriz na nossa tomada de decisões, e a gente possa realmente vencer provas e expiações e ampliar as nossas missões no caminho do bem. Então todos nós ainda trazemos essa maneira automática de querer conquistar as coisas de fora para dentro. E no entanto, Deus espera que a gente conquiste as coisas dentro de nós, nos edificando no caminho do bem. É muito interessante essa comparação que eles fazem, sabe? Então que a gente tenha muito cuidado com isso. Porque se a gente não precisa pagar nada, entende? A gente precisa trabalhar muito. Porque Deus está dando de graça para a gente. E se Ele está dando de graça, ninguém vai ter que se queixar depois. Você só não conquista o que Deus está dando para você se você recusar isso que de graça Ele está te proporcionando. Você tem tudo. Se você olhar direitinho, no caminho da religiosidade nossa, você encontra tudo realmente de graça. Você veja quais são os livros espíritas edificantes que você vai ter que pagar alguma coisa por eles. Falei para vocês que um dos livros que eu mais gostaria de ter, que era Trilha da Libertação, graças a Deus, esse ano a gente já conseguiu esse livro. A gente já foi liberado. Devido à importância dele para a educação espírita, não é só no Brasil, não, é no mundo a importância desse livro. Então, tudo que é realmente importante, a própria espiritualidade trabalha para que seja liberado e chegue ao alcance de cada um de nós. Você hoje não vai se instruir a respeito dessas 4 torres verdades, se você não quiser, porque o livro está de graça. No próprio site da Casa Espírita aqui da gente, a gente já divulgou esse livro. Se está aberto na internet, a gente pode divulgar em qualquer canto. Porque agora é domínio público isso aí. Então que a gente vá compreender como a espiritualidade inferior está nos influenciando. E esse trabalho da espiritualidade inferior é feito de forma globalizada, nos 4 cantos da Terra. Então é assim que eles trabalham. Eles têm exemplos para nós. O livro Tormentos da Obsessão também já está de graça na internet, que são exemplos dos espíritos falidos nessa direção. E se a gente não quiser ser também espíritos falidos, entenda, é dever nosso valorizar o que Deus nos dá. Porque o que Deus nos dá é de graça, que é para o progresso dos espíritos, dos filhos dele. Tá?
Então, que a gente pare de querer conquistar coisas de fora para dentro. E comece a trabalhar as nossas conquistas espirituais de dentro, por convicções íntimas, para fora, por atitudes de uma conduta melhorada, mais espiritualizada, diante dos reveses da vida que vão. Então, todos nós vamos ter que estar passando um pouco, sabe? Então, muito cuidado com isso, porque quando chegar pessoas nesse sentido que foram direcionadas à casa espírita, olha o tamanho de trabalho que a gente não vai ter que ter para orientar essas pessoas, que eles vão ter que fazer um movimento muito oposto daquele que foi sugerido para elas. É por isso que é muito, não posso dizer cansativo, mas é um trabalho muito repetitivo, porque é o tempo inteiro a gente tendo que repetir as mesmas coisas, diante de provas e expiações, as mudanças interiores que as pessoas precisam ter. Deu para entender direito essa primeira parte? Ele vai complementar isso aqui, dizendo o seguinte: chega-se ao ponto de terem centros que criam hospitais energéticos, e que as pessoas não precisam nem tomarem mais os remédios alopados. Será que esses hospitais curam alguém? Aconteceu aqui em Cuiabá de um necessitado ser internado nesses hospitais e depois de ter alta cometeu suicídio. Havia parado toda a medicação convencional que ele tinha realizado. É isso que a gente encontra. Inclusive isso aqui chegou a ser divulgado em rede nacional. A gente não deve dar valor nem vazão para isso. E não é só do jeito que ele fala aqui, desses hospitais energéticos, a pessoa se interna para ficar se repondo energia, como se isso fosse curar a criatura. Mas também essa divulgação, que até declinou um pouco, desses hospitais e casas espíritas que fazem curas espirituais à distância. Porque isso aí pelo menos assumia, tinha um local em que as pessoas iam lá e se internavam. Duros são esses outros que fazem essas curas vulgares e espirituais à distância. Em que as pessoas se comunicam via internet mesmo, não orientação de lá, mas orientação mais ritualistas do que educativas para a criatura, e as pessoas seguem aquele padrão, colocam sua confiança, achando que vão conquistar algo de fora para dentro para curar os seus problemas. E não vão. Não vão. Numa das reuniões que eu participei aqui, a doutora Terezinha me fez uma pergunta interessante a respeito disso. Ela disse: mas tem pessoas que fazem e melhoram. Tem. É como eu falo mesmo, falou, melhora. Por quê? Porque elas recebem realmente energias externas. E capaz, para você receber energias externas, não precisa nem você pensar na espiritualidade do seu lado. O próprio mesmerismo já faz isso. Kardec nos orienta desse jeito, no nosso livro, no nosso Evangelho. Tem uma passagem no nosso Evangelho que ele diz: o médium, a pessoa que pratica o mesmerismo, ele dá a sua energia para os doentes. Está lá no nosso Evangelho. Se ele quiser, pode cobrar, que ele está dando o que é dele, da saúde dele para os outros. Mas eu não estou falando no próprio Evangelho. A gente vê tanto, estuda tanto, tem essa passagem lá no final do Evangelho. Ele não dentro de cabeça no capítulo. Sabe? Então, você se reunindo, doando sua energia, você vai produzir muito alívio em muitas criaturas. Mas isso não quer dizer que a pessoa está curada. O que é pior, entende? É que você leva para a pessoa uma falsa expectativa de resolução de um problema. E que no máximo você vai estar maquiando um pouco aquele problema. Então você pode melhorar? Pode. E deve melhorar algum? Deve. Você está dando energia para o outro. São várias pessoas reunidas nessa direção.
E Deus permite que isso aconteça? Permite. Entende? Então, mas isso quer dizer que está curando a criatura? Não está. Do mesmo jeito que ela melhora, ela volta a piorar. E a própria espiritualidade inferior aproveita desse grande vacilo dele para induzir aqueles que eles querem prejudicar a ter o descrédito daquilo que ele achava que iria dar certo na vida deles. Então, o que é que eles fazem com isso? Eles mesmos, os espíritos inferiores, quando vê esse movimento equivocado da criatura, que quer ter conquistas de fora para dentro, sem trabalho interior, ele deixa para que a pessoa vá e se entregue, e eles mesmos se afastam para que ela seja beneficiada, para que ela ache que está conquistando. Porque depois eles vêm de uma forma mais incisiva e cruel, fazendo com que aquela pessoa sofra mais ainda, para que, sofrendo mais ainda, eles mesmos induzem por pensamentos para aquela criatura, dizendo: está vendo? Você achava que ia ficar curada lá? Ali só tem um bando de mentirosos, te enganaram, tu está aqui sofrendo e sofrendo mais ainda. E a doutrina que poderia levar à cura real da criatura pelas mudanças interiores passa a ser desacreditada pela pessoa que está passando por necessidade. É assim que acontece. Então, existem esses hospitais? Existem. As pessoas fazem essas bobagens, do jeito que ele falou aqui, parar de tomar remédio. Gente, se existe uma... Olha, isso é padrão. Eu não conheço paciente que chega no meu consultório querendo tomar remédio. Não conheço. Não conheço. Muitas vezes eles aceitam tomarem remédio na situação tão dificultosa que estão passando. Mas qualquer melhora que tem, a primeira coisa que ele quer é parar de tomar remédio. Acha que já estão bom, acha que já estão curados. Então, se você pega pessoas que acreditam nisso, isso é muito grave. A gente precisa entender o ser humano e tratar ele, como a gente fala, do ponto de vista holístico, como um todo. Tratar o corpo, tratar o perispírito e educar a alma. O que vai curar é a educação da alma. Se a alma se educa, ela por si só já produziu a sua cura interior. Mas a gente pode levar alívio do ponto de vista humano, alívio do ponto de vista espiritual, mas a verdadeira cura é quando a alma em si resolve mudar a sua maneira de viver e encarar a vida. Então, esses hospitais existem, esses centros espíritas que fazem cura, trabalham, o movimento fluido espiritual acontece. É bonito, resolve, não resolve. Vá ler esse livro que eu falei agora, Trilhas da Libertação. Esse livro não é nada mais, nada menos. O nosso amigo Davi, que é um médium que cura, é uma história real. É lógico que os nomes que tem lá nesse livro são mudados, mas a história é real aqui no Brasil. Ele fazia grandes curas, dessas curas atuando no corpo humano, em que se corta, que nem o Dr. Fritz fazia com o Zé Arigó. Fazia desse tipo de cura. A entidade espiritual que trabalhava com ele era um espírito muito inferior. Era um médico, ele também tinha outra nacionalidade, que cometeu muitos erros aqui na Terra, inclusive praticando amor, que quando ele desencarnou, continuou sendo obsidiado pela espiritualidade inferior, que depois de alguns anos padecendo na mão deles, conseguiu se libertar, e encontrou no nosso amigo Davi um companheiro ideal, em que ele queria fazer certo, em virtude dos equívocos que havia praticado. Então ele atuava com os fundos do Davi para produzir curas no corpo, uma maneira de aliviar a sua consciência pelos erros e crimes que ele tinha cometido nas encarnações anteriores. Depois, ele é encaminhado para a espiritualidade superior
em que ele vai ser treinado a trabalhar curas do perispírito. Então, essas coisas todas são importantes, a gente tem que entender. E tem que saber como se processa, sabe? Porque o que as pessoas gostariam de ver são esses movimentos espetaculosos, né, entendeu? De fazer essas curas espirituais. Só um parênteses. Por que esses médicos que trabalham assim, eles morrem geralmente de forma trágica? Por que esses médicos que trabalham com essas curas espirituais, atuando diretamente no corpo humano, desencarnam de forma trágica? Porque a grande maioria deles, não vou dizer a totalidade, também não conheço todos, mas a grande maioria dos que eu conheço, todos eles não seguiram padrões doutrinários. Eles não entregaram a sua mediunidade para ser direcionada pela espiritualidade superior. Eles se envaidecem. É o que eu estou falando. No caso do Davi, o espírito que realizava as curas através dele era um espírito inferior endividado, mas conhecia as leis do mundo espiritual. A gente sempre falou, entende, que a espiritualidade inferior, ela não é burra, ela é muito inteligente e conhece muitas leis do mundo espiritual. O livro Libertação de André Luiz, quando o Guru está conversando com o André na cidade trevosa, em que um dos juízes está hipnotizando, transformando uma mulher numa loba, em virtude dela ter utilizado mal as energias sexuais dela. O Guru fala para André Luiz, né? Você não imagina a capacidade magnética de determinados hipnotizadores que existem aqui no mundo inferior. Eles têm um poder e um domínio tão grande que, no lance de vontade deles, pode arrebanhar várias criaturas de uma vez só. Então a gente precisa entender isso. Quando você chega no livro Ação e Reação de André Luiz, no capítulo 1, em que ele vai descrever a região infernal, ele fala: aqui existem grandes irmãos nossos equivocados que dominam essas regiões trevosas há milênios. Dominam mentalmente. Abaixo deles tem esses seguidores que os acompanham há alguns séculos. E abaixo desses seguidores dele existe essa população flutuante que ficam aqui durante anos, talvez até alguns séculos, para se libertarem dos seus vícios e de suas delinquências através da purgação das ilusões que criaram para si mesmos. Então, entenda, esses irmãos têm uma capacidade magnética impressionante. Impressionante. E por serem inferiores, eles não seguem os padrões doutrinários. Não seguindo padrões doutrinários, eles terminam sendo todos padecendo de obsessões graves. Entende? E no meio dessas obsessões graves, você vai ver no caso do livro do Davi, por exemplo. Entende? O que eles mais querem, depois que a pessoa cai no fenômeno obsessivo, é que eles desencarnem cometendo crimes cada vez mais graves. Porque quanto mais graves os crimes que cometerem no seu desencarne, mais eles já ficarão subjugados a eles. No caso desse livro, Davi, a espiritualidade inferior, querendo o domínio do Davi, em virtude das encarnações anteriores, vinculados também com o caminho do mal que ele teve com esses irmãos, estava induzindo Davi a cometer um assassinato com ciúme da sua companheira. E quando ele se levanta e pega a arma para ir lá matar a criatura, a própria espiritualidade protetora, que está trabalhando no caso, projeta uma energia intensa sobre o coração dele, causando um infarto fulminante, e ele já cai morto. E isso em nome da caridade, para que ele não ficasse nas mãos dos trevosos. Porque no começo
da vida dele, ele foi um missionário que começou muito bem, ajudando muitas criaturas, inclusive daquela casa espírita que ele frequentava. Os próprios fundadores da casa espírita iam em defesa dele, porque ele ajudou muitas criaturas. Então, um movimento de merecimento pelo trabalho realizado no início da sua carreira, ele foi assistido desse modo. Então, essas mortes trágicas são todas desse jeito. A maioria delas, para tentar libertar a criatura, porque está sendo programado para ela, pela espiritualidade inferior, o domínio, a subjugação desses irmãos, porque eles têm e aí só para terminar, eles têm já uma peculiaridade no centro de força do perispírito dele, de ter usinas fluídicas muito fáceis de ser trabalhadas para ser redutos de alimento para a espiritualidade inferior. Então é assim que a gente deve entender. Então muito cuidado com isso, sabe? Porque é como aconteceu com esse irmão aqui. Ele recebeu essas energias e deve ter se sentido bem. Teve alta, estava bem, logo depois cometeu suicídio. Por quê? Porque a fonte de energia secou. E aquilo que ele devia ter feito, não fez. Vamos lá. Ela falou que tem muito caso de pessoas que entram se declarando cachorro, boga, e entra porque tem até uma pessoa com documento. Ela falou que chegou um caso de um rapaz, e ele falou que ele era cachorro. Ela falou, engraçado que a gente falou assim, eu tenho que chamar minha para resolver. Ele aceitou esperar o outro, vai embarcar Existe um movimento que está surgindo hoje, inclusive eles andam até com poder com tudo direitinho. São verdadeiras subjugações que existem. É isso aí. Tem uns que até se tatuam. É um nome mais ou menos assim. Já li alguma coisa a respeito. Mas são subjugações. Né? São subjugações que existem. Muita paz a todos. A semana que vem a gente continua. Façamos nossa prece. Aos amigos que ainda não conquistaram, Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistaram. Bons espíritos que temos por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o atentamento. Fazer-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos as boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade.